Queridos irmãos e irmãs, estamos no último domingo deste ano litúrgico de 2020, no qual fomos acompanhados pelo Evangelho segundo Mateus. Fizemos todo um percurso em que Jesus foi instruindo os seus discípulos, que somos nós, suas discípulas, que somos nós, para então chegarmos a este momento em que se apresenta o juízo. E a festa nos remete ao reinado de Cristo, Rei do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a imagem que nós temos que levar para a nossa casa na liturgia da palavra deste domingo? Jesus é rei, mas o reinado de Cristo e o ser rei de Cristo não tem nada a ver com os reinados deste mundo. Se nós conhecemos as monarquias que existem hoje em nosso planeta, é justamente o contrário. E a palavra de Deus nos sublinha que Jesus é rei na medida em que exerce o seu pastoreio. Ele é rei porque ele é pastor. E esta imagem aparece no Salmo que nós cantamos, no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O salmista nos convidou a cantar no refrão. E a primeira leitura do profeta Ezequiel: eu mesmo vou pastorear minhas ovelhas, diz o Senhor por meio do profeta. E como é o pastoreio de Cristo? Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a extraviada, enfaixarei a perna quebrada, fortalecerei o doente, e também vigiarei a ovelha gorda e forte. Obesidade não é saúde, né, gente? Né, Francisco? Mas até os que são bem alimentados serão bem pastoreados pelo Senhor, segundo a palavra do profeta. É justamente uma revolução na compreensão do reinado. Se nós nos sentimos extraviados, dispersos, frágeis, doentes, quebrados, então Ele pode nos pastorear. Se nós não reconhecemos a nossa necessidade, nos perdemos. Então nós precisamos reconsiderar aquilo que é muitas vezes a nossa concepção religiosa, de que Deus é o Deus dos puros, que Deus é o Deus dos santos, que Deus é o Deus dos fortes. Porque não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura ensina que Deus é o Deus dos frágeis e fracos, que Ele no caminho fortalece. Que Ele é o Deus dos pecadores, aos quais Ele perdoa e conduz à santidade. E Ele é o Deus dos pequenos. Este é o Senhor, este é o pastor.
Então levemos para nossa casa esta imagem do Deus que é pastor. E na medida em que nós nos deixamos pastorear por Ele, somos introduzidos no seu reino, que é um processo dinâmico de crescimento e de amadurecimento, não é mágica. A participação no reinado de Cristo não é uma coisa pontual, de um dia apenas. Participar do reinado de Cristo e ser pastoreado por Ele é um percurso de uma amizade que dura toda a vida. Mas, para que a gente possa compreender bem este pastoreio e este reinado, nós precisamos compreender uma coisa primeiro. Que o reino de Deus é, em primeiro lugar, um dom. É um presente que Ele nos oferece. E Ele nos oferece este dom porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é misericórdia infinita. Então, Ele estende o seu olhar sobre nós e nos oferece o seu reino. Está à nossa disposição. Quando uma pessoa dá um presente para a gente, ela estende a mão. E esse presente será nosso se nós o recebermos, se nós o tomarmos na nossa mão, se nós abrirmos o pacote. Nós podemos até dizer: nossa, que pacote bonito, né? Que cor bonita. Mas não o abrimos. E assim nós não participamos dele, não porque o Senhor não nos deu, mas porque a gente não abre e não toma posse do dom oferecido por Deus gratuitamente. Na medida em que nós abrimos este presente e nos envolvemos por Ele, nos deixamos tocar por Ele, nós conhecemos a misericórdia de Deus, o amor misericordioso de Deus. É o amor misericordioso de Deus que nos introduz nessa participação do seu reinado, do seu pastoreio. Na medida em que nós acolhemos a misericórdia de Deus, Ele vai nos amando, Ele vai realizando estas obras que ouvimos da primeira leitura. É o amor que procura o que está perdido. É a misericórdia que reconduz o extraviado. É o olhar amoroso e cuidadoso que enfaixa a perna quebrada. É a bondade de Deus que fortalece e cura o doente. E é o seu olhar protetor que vigia a ovelha que está bem sadia e bem alimentada. Acolhendo este dom, começa uma fase nova na nossa vida, que vai durar até o último suspiro, se nós perseverarmos na fé. E qual é a resposta que nós devemos dar a este dom? Primeira coisa é resistir à tentação de dizer: mas eu não mereço. Eu, na minha vida de 21 anos de padre, já ouvi muitas pessoas, em diferentes comunidades onde eu trabalhei, que as pessoas dizem: mas eu não mereço, padre. E eu sempre respondo: e quem está dizendo para você que você merece? Alguém disse isso?
Ninguém está dizendo isso. A gente não merece mesmo, e ainda bem que reconhecemos que não merecemos. Mas Deus não age como nós, imperfeitos, que em geral queremos dar algo a alguém por merecimento. Ela merece a minha amizade, ela merece minha atenção, ela merece meu cuidado. Ela é tão boa comigo, ela merece algo. Então a gente faz esse comércio aí de troca. E com Deus não funciona assim, porque Ele oferece seus dons a todos os que não merecemos. E por isso, queridos irmãos e irmãs, que os humildes e os pequenos são os que entram primeiro no reino e acolhem este amor misericordioso. Porque quem é pequeno e quem é humilde sabe que precisa de Deus. Sabe que sem a misericórdia de Deus não consegue viver. Reconhece que sua vida se torna nada se Deus tira o seu amor. E os arrogantes e os soberbos que acham que podem viver por própria conta, são esses que não acolhem o dom de Deus. Por isso que quanto mais humildes e mais reconhecermos a nossa pequenez, mais nós participamos e conhecemos a misericórdia de Deus. Este é o primeiro passo. E o segundo passo para que Jesus se torne de fato um pastor na nossa vida, um rei, e Ele reine na nossa existência, é a gente dar uma resposta àqueles que fomos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu perdão. O Senhor nos pede apenas uma coisa: dê de graça o que de graça recebeu. Nós que fomos alcançados por esta presença divina, que nos marca de uma forma qualificada e definitiva, pela presença de Cristo, o seu Espírito, nós somos chamados a dar testemunho de que a graça de Deus transforma a nossa vida. E aquilo que Jesus, no capítulo 5 do Sermão da Montanha, no início do Evangelho segundo Mateus, afirma nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome de Cristo. Estes são os justos que Jesus assinala no Evangelho de hoje, que alimentam o faminto, que matam a sede do sedento, que vestem o nu, que dão casa ao estrangeiro, que visitam o doente e o preso. E, queridos irmãos, prestem bem atenção, porque no Evangelho Jesus em momento algum diz que no dia do juízo Ele vai nos perguntar quantas missas a gente participou, quantas vezes nós comungamos. E nem para mim Ele vai perguntar quantas missas eu presidi. Esse não é o critério de salvação. Padre, então o senhor está dizendo que participar da missa e comungar é indiferente? Não foi isso que eu disse. Quando nós participamos do culto, reunidos em nome de Cristo, congregados pelo Espírito de Deus e somos alimentados pela sua palavra e pelo seu corpo e sangue, o Senhor redobra em nós a sua graça, mas este culto, ele
precisa se tornar vida na nossa vida cotidiana durante a semana. Este culto nos impele a dar comida ao faminto, ao acolher o estrangeiro, a amar o vulnerável, doente. E se nós fomos curados por Ele, perdoados por Ele, o que de graça recebemos, o Senhor nos pede: oferecei também aos meus irmãos. Ao mais pequeno, ao menor dos meus irmãos, diz o Senhor. Quando destes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que me destes. E quando fechastes o coração ao mais pequeno dos meus irmãos, foi a mim que fechaste o coração. Supliquemos a Deus que esta palavra fique impressa em nós. Nós acompanhamos esta semana aquelas cenas horrorosas do assassinato daquele senhor no Carrefour, em Porto Alegre. Uma barbárie, uma selvageria, que eu nem sei se vocês tiveram estômago de ver o filme inteiro. Eu não consegui, sou bem sincero. Não dava para assistir até o fim. Este é o antirreino. Este é o reino da injustiça, da maldade, da perversidade, e no qual nós estamos mergulhados. E se a gente não tomar cuidado, a gente sucumbe junto. O racismo é uma manifestação do antirreino de Cristo. E depois a gente ainda tem que ouvir o vice-presidente da República dizer que não tem racismo no Brasil. Perguntem aos afrodescendentes se não existe racismo no Brasil. Perguntem aos estrangeiros se o povo brasileiro é tão acolhedor assim. Eu sou um. Eu sou estrangeiro. Se tiver algum xenófobo na Assembleia, seria bom que não comungasse. Porque precisa de um estrangeiro para receber o corpo e sangue de Cristo. E a xenofobia é um atentado contra a dignidade humana e um atentado contra Deus. E nunca um cristão poderá justificar uma mentalidade racista. É totalmente incoerente com a nossa fé. É impossível ser cristão e ser racista. É impossível ser cristão e ser xenófobo. E que isso fique bem claro para a gente. É impossível ser cristão e odiar os pobres. Não se iludam, queridos irmãos. O Senhor deixou bem claro quais são os critérios para a participação no seu reino. E a gente só não entende se a gente não quer. Que Jesus seja de fato o Rei entre nós. Que Ele seja de fato o pastor entre nós. E que nós, como aqueles que sem merecimento de nossa parte, nos alimentamos de sua misericórdia e do seu amor infinito, que nós aprendamos do nosso pastor a sermos discípulos e discípulas autênticos de seu pastoreio. Que a nossa prática, alimentada neste culto do qual nós fazemos parte neste momento, seja qualificada. Que a nossa prática de vida seja qualificada.
seja revolucionária no mundo que é governado pelo ódio. Que nós resistamos à maldade e vençamos o mal com o bem, a maldição com a bênção, o desprezo e o preconceito com a misericórdia e o acolhimento, e que o amor do bom pastor seja nosso guia. Uma feliz solenidade de Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei do Universo, a cada um de nós. Sigamos o nosso pastor, alegremo-nos com Ele. Ele nos dá a vida que nós tanto desejamos e que tanto sonhamos. Ele é a fonte da vida. Ele nunca será fonte de morte. Portanto, nós também não podemos ser, se queremos participar do seu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro, da nossa pátria. Amém. Amém.